a senhora já está sabendo o que está acontecendo. Já estamos ao vivo, Irineu. Boa Então, vamos lá. tarde a Boa tarde todos e a para todos e todas todas. que estão. Isso. Isso, muito bom estar aqui com você. Hoje é domingo, dia 14 de junho de 2020. Aí é quase 90 dias nessa quarentena, todos em casa. E essa é a Pois é. maneira, né, que nós temos de estar fazendo um diálogo um com o outro e também com a comunidade de Cubatão, né, com a cidade de Cubatão, para construirmos Sim. juntos essa nova cidade que Uma ocupação queremos. para todos nós. É. Exatamente. E hoje eu tenho um convidado especial para esse Papo com Paula, que é o Papo de Domingo, que é o Irineu Ricardo. O Irineu se colocou à disposição para ser pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e ele tem uma história muito bonita para nos contar. É um nordestino que veio do Nordeste, veio para Cubatão em 1996, veio trabalhar e estudar, né, Irineu? E aqui Isso. ficou, trabalhando na indústria, depois em outras áreas, né? E teve uma Isso. atuação social bastante bem importante na nossa cidade, já participou da pastoral da criança, e ele vai contar um pouco para a gente da sua história, para que vocês também possam conhecer o Irineu, né? E avaliar aí as propostas que ele tem, né, para a nossa cidade. Bom, Irineu, primeira pergunta que eu sempre faço para todos os convidados assim, o que te levou à política? Porque você, assim como eu, nós nunca fomos candidatos, né? Pelo menos é a primeira vez que a gente está se colocando aí à disposição. Nós somos ainda pré-candidatos, né? Fomos, inclusive, indicados no encontro de ontem. Ontem teve um encontro virtual do Partido dos Trabalhadores, mais de 50 pessoas na sala de reuniões, e assistiram mais de 5.000 pessoas, assistiram a transmissão ao vivo pelo Facebook do Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores, que aprovou a minha indicação como pré-candidata a prefeita da nossa cidade e a indicação de 18 pré-candidatos, né, a vereador na nossa cidade. O Irineu é um deles, e eu tenho feito live com cada um deles para apresentar todos para vocês. Nós já temos algumas pessoas aqui nos assistindo. Nós já temos 8 pessoas que já nos cumprimentaram. Aqui o Franklin também, professor Franklin, também é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Minha querida Thaís Emídio, nossa assistente social, lá do Bolsão 8, já trabalhou também na Secretaria de Habitação, tem uma experiência muito bacana, faz parte comigo no movimento de mulheres, por mais mulheres na política, e ela está aqui, ó, dando os parabéns para a gente que aceitamos, né, esse desafio. Djalma também, nosso querido companheiro do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a vereador, também dando o seu boa tarde. O Carlos Figueiredo também, sempre acompanhando. Obrigada, viu, Carlos, por estar sempre prestigiando, apoiando o nosso trabalho. Temos aqui, ó, o Luiz Tavares também, dando um abraço, um grande abraço e dando uma boa tarde. Nessa tarde chuvosa de domingo, né? É isso. Por enquanto, nós temos aqui já mais de 12 pessoas, tá? Nos acompanhando, e esse número vai subindo. Então, a primeira pergunta é essa. Irineu, conta um pouco pra gente, um pouquinho da sua história. Como é que você chegou em Cubatão, né? E por que você decidiu ser pré-candidato a vereador na nossa cidade? Bom, eu cheguei em Cubatão em 1996, no dia, mais preciso, no dia 20 de janeiro. Uau. E aí eu trouxe de lá uma mala de sonho e uma de roupa. Que lindo! Tá? E aí, com isso, estou aqui, conheci o PT em 1999, junto com a militante e professora Márcia Rosa, e aí segui o caminho. Teve também o professor Mardi, que me incentivou a ir para o partido, que ele foi pré-candidato a vereador no ano 2000, e aí seguimos. Eu estou aqui hoje no Cubatão porque tudo que eu sou e tenho
foi em Cubatão que eu consegui, sabe? Eu sou muito feliz por estar aqui, estou muito feliz por estar no PT e estar em Cubatão. E eu acho que agora é a nossa hora, é a nossa vez, né? O Você me falou, PT a passou Márcia pelo... foi... Desculpa, eu te Foi minha cortei. A Márcia professora. foi sua professora, né? Isso, que legal. Foi. Mas fala, Ela, o professor desculpa. Marlon, ela, o professor Marlon, então, em 1999, ela levou, levou uma reunião para dentro da sala de aula e levou o PT, certo? E aí eu não sabia muita coisa sobre política, e aí participando, tomei a iniciativa de estar dentro desse projeto, elegemos ela vereadora, ela chegou ao Poder Legislativo, depois ao Executivo, e, assim, Cubatão acompanhou isso, Cubatão viu isso acontecer. Uhum. E a gente, lá nos bastidores, eu espero contribuir agora como eleitor, como também vereador pelo município. Espero sim que a minha proposta chegue ao povo e o povo entenda que, além de legislar, a gente tem que fiscalizar e fazer com que a coisa aconteça em nosso município, né? Que a gente possa trabalhar com afinco a coisa pública. Claro. Né? Eu acho É uma isso. coisa bacana que você me falou já, é que você não está sendo candidato por um projeto pessoal teu, mas que você acredita muito no coletivo, você está se colocando à disposição para colaborar com o partido, para ajudar a reconstruir o Isso. nosso partido na cidade. Eu achei isso muito bonito da sua parte, Exatamente. é uma atitude generosa, é um companheiro realmente assim que comprometido com a construção do Partido dos Trabalhadores. Eu também me sinto assim, eu acho que a gente tem essa identidade. Eu também me coloquei à disposição aí para ser candidata, acreditando que isso pode ser bom para o nosso partido, bom para os nossos companheiros. Eu acredito que a gente está construindo uma chapa de vereadores, né, de candidatos, pré-candidatos a vereadores e vereadoras, que tem o mesmo pensamento, sabe? Toda semana nós Isso temos é uma ideia. reuniões, Né? A gente tem um projeto de ideias, é um conjunto de ideias que vai tirar Cubatão do abismo que está. Eu acredito muito no poder do povo e o poder emana dele. Então, se a gente se colocou à disposição de representá-los, vamos representá-los com qualidade e afinco. E assim, não é só. O nosso voto não termina às 17 horas, e sim a vida toda. Se você acompanha o seu candidato, você sabe qual o dever dele na legislação e no cumprimento do seu mandato. Eu acho que é assim que funciona. Sim. Tá? Então, vamos que vamos, professora. Vamos esperar. E são tempos muito difíceis, né, Irineu? Assim, a gente percebe assim que o nosso povo está sofrendo muito. É um tempo assim de dor, de perdas, né? A pandemia da Covid-19. Todos os dias eu tenho que mostrar a minha solidariedade, né, demonstrar meus sentimentos pela perda de um familiar, de um amigo. São muitos amigos que a gente está perdendo nesses dias. E além da doença, nós temos o problema econômico, né? Porque essa pandemia ela impediu as atividades econômicas do comércio, né? De muitos serviços, e tem muita gente na nossa cidade que está passando necessidade mesmo. Tem gente passando fome na nossa cidade. Então, eu acho isso me comove muito, porque eu vejo que era o momento da prefeitura estar colaborando, estar dando assistência social, né? Distribuindo cesta básica, criando frentes de trabalho para criar postos de trabalho para essas pessoas, e a gente vê que o prefeito não está fazendo a sua parte. Ele está tratando com descaso a saúde de Cubatão, né? Faltam leitos na nossa cidade, já fazem semanas que as pessoas têm que ser atendidas em outras cidades, até mesmo
pessoas doentes de Cubatão estão indo ser tratadas no hospital de campanha em São Paulo, ou seja, o prefeito disse que está tudo bem, que não precisa ter hospital de campanha em Cubatão, mas os nossos munícipes têm que ir para São Paulo, tem a ser atendido em hospital de campanha lá. Então tem alguma coisa errada, né? Eu acho que falta... Pode falar. É porque, assim, no conjunto da obra dele, não existe problemas. A solução está sobre ele e simplesmente sobre o grupo que ele, ora, representa. É tão provado que o prefeito lá do partido dele, lá da capital, tá com esse vírus. Então, tá todo mundo pedindo oração e vamos lá. Mas é isso, Paula. O que é que eu vejo esse problema dessa pandemia? Essa pandemia nos pegou, assim, de jeito. E os governantes em si não pensaram em trabalhar isso da forma certa. Se eu estou bem, né? Isso. Se eu estou bem, qual é o dever do gestor? Procurar a saúde e dizer, olha, assim, vamos tratar de quem está bem e colocar na linha de frente de trabalho. Porque é o seguinte, se você está... Nem teve a live de domingo passado, o rapaz tem o sintoma, mas é assintomático. Ele não sente nada, porém ele é transmissor. Não é verdade? Sim. Então, e no primeiro momento que nós tivéssemos esse problema, como chegou no país, e tivéssemos ido para a linha de frente, ó, vamos ver aqui, tratar quem não tem o problema e vamos dar o remédio certo, vamos cuidar certo. Teve casos aí fora do país que só teve 29 casos e 5, 6 mortes. Porque foi para a linha de frente, não ficou na retaguarda indo pela rebanceira, como diz o povo da minha terra. Né? Não trabalhou pela rebanceira, trabalhou na frente. Foi de frente. Não, aqui, ó, temos um problema, vamos isolar, vamos deixar todo mundo em casa, porque 14 dias, 15 dias você parado, funciona. Não 60, nem 90, nem 70, como a gente já está indo. Sim. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que os países que melhor atenderam a essa situação da pandemia são países governados por mulheres, viu? Alemanha, exatamente. Taiwan, Alemanha foi a primeira ministra. São todos países governados por mulheres e que estão dando assim exemplo, né, de enfrentamento desse problema da pandemia Covid-19. Infelizmente, o nosso país não é mais governado por uma mulher, né? Já foi por uma grande presidenta, que era a presidenta Dilma, e que sofreu um golpe, né? E foi retirada antes de terminar o mandato, assim como a nossa prefeita, Márcia Rosa, que acabou também, né, tendo seu mandato interrompido antes de terminar. Isso é lamentável mesmo. Mas essa live aqui com você tem um tema, né? Você escolheu um tema, você falou que queria falar sobre o protagonismo da juventude, né? No trabalho, no primeiro emprego. Então, vamos falar um pouco também desse tema. O que é o protagonismo da juventude e o primeiro emprego? Da seguinte forma: começa dentro da sala de aula, quando você tem uma educação preparada, uma educação participativa, porque eu não sei se a senhora acompanhou, tinha a Philips do Brasil, ela apostou nesse modelo de escola, que escola integral. Você ia para a sala de aula, estudava o currículo, a grade curricular, e a parte da tarde você iria como estudante se aperfeiçoar em um curso de qualificação, que dali para frente você já sairia pronto para o mercado de trabalho. A Philips do Brasil apostou nessa ideia.
tá? Através do Instituto Pernambucano, lá em Pernambuco. Então, é esse protagonismo que eu quero falar. Você é jovem, está concluindo o ensino médio e já sabe qual destino que você quer. Entendi. Quando você termina o ensino médio. Hoje, a gente não está vendo isso. Está vendo a escola de tempo integral? Tá. Só que ela não funciona como deve. É aula o dia todo, agora aulas com um sentido evasivo, né? Porque aí o estudante vai lá ver tanta coisa sobre matemática, tanta coisa sobre português, e deixa que ele precisa que, assim, eu preciso preparar o jovem para o mercado de trabalho de hoje. Eu preciso acreditar que aquele jovem que está na sala de aula vai sair dali pronto para um bom emprego e ser um grande protagonista, porque é isso que o Brasil precisa. Nós somos protagonistas. O Brasil, por si só, é um grande guerreiro, pelas mazelas que a gente tem e os sofrimentos que a gente passa. Sim. O próprio Brasil, ele tende a vencer isso. Então, é hora nossa de, como governo, pensar nisso. Juventude na sala de aula e protagonismo para que se desenvolva de uma forma geral. Tenha condição de ir, chegar no emprego, passar pela entrevista e seguir à frente. Porém, isso hoje não tá tendo. Por quê? Existem políticas, porém, mal administradas, sem eficácia. É isso que eu falo. É verdade. Por quê? Viu? É nessa forma que eu falo. Se a gente tem uma boa sala de aula, não é questão que o professor só, todo mundo tem que ser. Eu, pai de família, também participar do sistema. Estar lá na reunião, vendo a situação acontecer. Isso eu vi acontecer, Paula. Então, eu acho que é hora de participar disso, voltar essa temática novamente, apostar nesse projeto de uma escola integral com eficácia. Não é simplesmente colocar o aluno lá porque ele vai ter 3 refeições por dia e um monte de aulas sem futuro. Tá? Sim, a gente tem que fazer tudo direito. Fala. Eu também acredito muito nisso, na educação, sabe? Porque a gente tem que pensar mais a médio e longo prazo. Eu acredito que os políticos, eles têm sido, em especial aqui em Cubatão, muito imediatistas, sabe? Olhando, querendo fazer aquilo que vai aparecer, né? Que vai... Isso no Brasil todo, né? Todo político é assim, você não pensa, não faz aquele investimento a longo prazo, prefere fazer a obra, fazer a pintura, né? A reforma da praça, coisas que dão visibilidade, mas que são importantes também. Mas assim, o investimento na educação, na pessoa, isso é transformador da vida das pessoas. Vão lembrar o que aconteceu nos governos Lula e Dilma, né? Quando o governo Lula garantiu o FIES, que era o financiamento estudantil, garantiu o ProUni, né? Que são vagas nas universidades públicas, aumentou muito o número de universidades públicas no Brasil todo, inclusive nós temos, graças a essa política de expansão dos institutos federais, né, das universidades públicas federais, nós temos o Instituto Federal em Cubatão, que é super mal aproveitado, né? Eu acho que tem pouco diálogo entre a prefeitura e o Instituto Federal. Então, eles poderiam estar trabalhando mais juntos para que a própria universidade, né, se voltasse às necessidades da comunidade. A gente tem um projeto muito interessante lá com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu conheço a professora Solange, que coordena esse projeto. Eu já fui lá convidada por ela para dar aula para as alunas, né? Mas é um projeto, né? A universidade poderia estar fazendo muito mais, desde que houvesse uma parceria entre a prefeitura e o Instituto Federal. Falta essa parceria. Na semana passada, nessa live que eu fiz sobre turismo com meu irmão e com um colega meu do doutorado, que é foi professor do Instituto Federal, ele falou
que os alunos do curso de turismo não têm onde fazer estágio na cidade. Vão fazer estágio em São Vicente. Olha que desperdício. Com um município rico desse, porque, assim, Cubatão é rico com a flora histórica, porque Cubatão é uma das cidades da Baixada Santista que a história tem mais eficácia, mais representatividade com a história do Brasil. Porque ao descer a serra, sim, você se depara com a primeira cidade, claro, que tem uma flora muito rica, sim, e aí a indústria também, porque assim, eu tive uma vez um encontro na Unip, falando de turismo, o turismo como mola precursora para o desenvolvimento. Certo. Tá? Então, nesse momento, o professor lá da faculdade da Unip falou muito sobre Cubatão e do potencial turístico que Cubatão tem. Então, é aquela coisa. Por que eu tenho que ir em São Vicente fazer estágio se eu tenho o meu município rico? Claro. Né? Porque se você olhar, você saiu de São Bernardo e vem descendo a serra, você se encontra com muita coisa. Tem a Casa de Pedra lá em cima, tem a Estrada de Lorena. Você já fez o caminho também, né? Tá? É lindo. Tem coisa. E aquele trabalho, o turismo de base comunitária, das cotas. Isso. Tem muitas coisas. Então, a prefeitura tinha que organizar, né, esses passeios turísticos, essa infraestrutura, né, até para que incentivar o mercado, né, a atrair novos investimentos para a cidade. Você veja que pode falar. Não, é porque tem algumas pessoas aqui que fizeram comentários que eu queria te mostrar, porque aí você vai também respondendo, né, os comentários. Esse diálogo não é só entre nós dois. A gente tenta, na medida do possível, conversar também com todo mundo que está nos assistindo. Então, aqui, olha, a Thaís, nossa amiga Thaís, ela fez um comentário aqui, ó, que a preparação do jovem para o mundo do trabalho, ela é falha. Uma grande parcela acaba atuando no trabalho informal e precário, justamente porque não foi preparada, né, para ingressar no mercado formal. Ó, o Fabinácio aqui nos assistindo, mandando um abraço para mim e para você. Fabinácio que já foi nosso candidato por 2 vezes a prefeito da cidade de Cubatão, pelo Partido dos Trabalhadores, também foi secretário de Educação, foi secretário de Governo, né? Então, uma pessoa com muitas qualidades aí. Meu amigo Carlos, também um companheiro do Partido dos Trabalhadores. A nossa querida Paloma, pré-candidata a vereadora. Paloma, guerreira do sindicato. Guerreira do sindicato e turismóloga, porque a Paloma justamente se formou no curso de turismo do Instituto Federal. Então, por isso ela está falando, porque ela conhece bem esse assunto. O Fabinácio se comenta aqui também do Festival Cubatão Danado de Bom, que estava incluído no calendário estadual de eventos e, infelizmente, acabou, né? É um projeto que o prefeito Ademário não deu continuidade, que era muito bom para a nossa cidade. Isso. Você chegou aí nesse festival? Minha filha, eu cheguei aí, não. Eu falei que na época eu estava em Lagoa dos Gatos, eu falei para o prefeito Reinaldo, eu tenho um compromisso inadiável em Cubatão, e ele disse, o que é? Vou mandar as fotos lá. Olha aí, ó, eu trouxe o Nordeste para Cubatão. Aí ele dava a risada. E assim, esse momento aí desse Cubatão Danado de Bom foi muito importante para Cubatão, porque deu a Cubatão um novo título, como participação da população nordestina, que é o carro-chefe do município. Sim. Não existe... Não existe Cubatão sem os nordestinos que vieram construir essa cidade. É verdade. Pois é. Foram os nordestinos que construíram
todos nós somos, de uma forma ou outra, descendentes, né, do nordestino. desse aí... povo maravilhoso que é o povo nordestino. Parte da minha família, eu não sou descendente, mas eu tenho sobrinhos que são nordestinos. O meu irmão mudou lá para Natal, foi morar lá e teve os filhinhos dele lá, então meus sobrinhos são nordestinos. Pois eu vim participar da época que até foi o último festival que a professora Márcia Rosa fez, que o homenageado desse Cubatão Danado de Bom foi até o Chico Anísio. Que está, na época, ele não pôde descer a cidade de vir para receber a homenagem. Quem desceu foi o filho. E aí, para nós que é de lá, foi de grande importância. E aí, sabe, olha aqui o PH, ó, PH Felipe. Fábio, por que acabou? Ele deve estar falando do festival, né? Do festival Tudo de Bom, por que o festival acabou? E outro dia eu estava também ouvindo a Márcia Rosa, ela contou uma história também muito bacana, que foi a inauguração do cinema da cidade. Cubatão, por muitos anos, né, não tinha um cinema, e aí, no governo da prefeita Márcia Rosa, ela organizou, né, dentro do novo Parque Anilinas, o cinema, e a estreia do cinema foi feita com um filme que falava de um famoso nordestino também. Sabe qual é? Ariano Suassuna. Não foi o Ariano. O filme falava do Luiz Gonzaga. Aquele filme de pai para filho, que falava sobre a relação do filho do Gonzaguinha com o Luiz Gonzaga. É um filme maravilhoso, que conta a relação difícil que eles tiveram, né? Porque o Luiz Gonzaga, a mãe, né, do Gonzaguinha morreu com tuberculose, aí o Luiz Gonzaga foi, né, seguir a carreira dele e deixou o filho para ser criado por um casal de amigos numa comunidade do Rio de Janeiro. Então o menino se ressentia muito, né, do abandono do pai, né? Então é um filme muito bonito que mostra esse reencontro, porque aí depois, quando o pai precisou de ajuda, foi justamente o filho que deu a mão para o pai, né? E fez um roteiro, né, de shows, tal, tentando promover novamente a carreira do pai, ajudando o pai, porque aí nessa época, né, ele já estava mais famoso que o pai, né, o Gonzaguinha. Foi muito bonito mesmo. Olha, que outro comentário do Fábio. Por que não deram continuidade? Evento que era um atrativo na região, inseria Cubatão no calendário de eventos da região. Irineu, só baixa um pouco o som, porque eu estou escutando a minha voz aí no teu telefone. Aí, deu certo? Deu, agora parou. Então, aqui ele falando, né, que Cubatão tem um forte potencial para o turismo, né, e para a cultura. O que mais aqui, ó, importante aqui, ó, o Vanderlei falando, a principal atração é a natureza. Ele já acha que o mais importante aqui é a natureza. O Fábio cumprimentando o Vanderlei. Tudo isso aí são fatores que prevalecem em nosso município, porque não é trabalhado. É verdade. Né? Tanto a cultura quanto a fauna e a flora do nosso município. Né? Porque, assim, eu acho inadmissível a Casa de Pedra de Cubatão ser administrada pela Prefeitura de São Bernardo. É um vexame isso. Também me irrita isso. Eu acho um absurdo. Viu? A casa no município é administrada por São Bernardo. Tá? Para a gente visitar o caminho. A Casa de Pedra, a gente precisa pegar a autorização com a Secretaria de Turismo do Estado, do município de São Bernardo. A entrada. Ou seja, tem uma empresa em São Vicente. Veja o que é a coisa. Tem uma empresa em São Vicente que faz turismo na região e utiliza o município de Cubatão como um dos polos de atraente para a descida da Serra do Mar e o passeio pela serra.
Como a Caiçara atrativo. Produções que... Entendi. É a Caiçara Produções que explora isso. Sim, Ela é sitiada São em São Vicente. Vicente, Ou seja, está gerando né? empregos em São Vicente, né? Para isso. Olha aqui, ó, o Carlos falando também do potencial incrível do ecoturismo, com trilhas, cachoeiras, muita história do Brasil, Isso. que você já falou, né, Irineu? Colonial, É. tudo pode ser trabalhado com sucesso. A Mônica também, cumprimentar a Mônica, nossa companheira, pré-candidata, a vereadora, professora, diretora de escola na nossa cidade. Ela fala Uhum. investimento nas riquezas, né? Ou, acho que é isso. Vamos lá. Bora. Vamos voltar. Sim, o João, eu pulei, eu sabia que eu tinha um comentário aqui que aquela hora eu não falei. O João também, que é nosso companheiro, um garçom da churrascaria Vila Nova, também pré-candidato a vereador. Ele voltou ao tema principal aí da nossa live, que é o incentivo aos jovens, né? Que isso a sociedade, um programa bom para o turismo e também o melhor para a cidade e a Baixada, né? Como um todo. Então, Isso. Esse projeto, essa fala nossa de hoje, Paula, é nesse sentido. O que é? Nós trabalhando Cubatão como um todo, como toda a ferramenta que tem, a gente pode transformar não só Cubatão, mas sim a Baixada Santista como um todo. Porque se você trabalhar as potencialidades que tem o município de Cubatão, a gente também trabalha toda a Baixada Santista. Eu me lembro que na época que eu estava na Uzi Minas, trabalhando pela Dedini Service, tinha ônibus de toda a cidade da Baixada Santista. Toda a cidade tinha ônibus que levavam operários para suas casas. Ali na frente nas baias que tinha os ônibus que distribuía para os bairros. Tinha ônibus para toda a cidade. E assim, eu hoje vejo isso com tristeza, porque assim, os governos que, tanto estadual quanto federal e hoje municipal, deixou a mãe da Baixada Santista morrer, que é Alzi Minas. Tá? Eu acho que nós tínhamos tinha um grande projeto ali. Eu sei que agora a China tomou conta do aço todinho, mas o espaço está lá ocioso. O ferrugem está comendo e o povo está sem emprego. Vamos inventar outra alternativa, outro projeto para os Minas de Cubatão. Vamos sentar com o Ciesp e encontrar um projeto novo para a industrialização de Cubatão novamente. Por quê? Só se pensa em duas coisas. Na Vale e na Petrobras. Só tem essas duas empresas agora em Cubatão. Acabou-se as outras todas. Tá? A gente sabe que o setor industrial é fechado, mas na época que a Uzi Minas existia, era a única empresa que estava aberta e gerava emprego para todo mundo. Você não poderia entrar na Avenida 9 de Abril e ficar... não sairia de lá sem emprego. Uma das coisas que a gente, como gestores futuro, temos que pensar, Paula, na fábrica da comunidade e no posto de trabalho, no posto de apoio ao trabalhador, que também hoje está um caos aquilo. Aquilo ali é uma situação intragável. Eu acho que aquilo ali é a mazela de qualquer governo. Porque, assim, não vou falar uma coisa referente à ação, e sim à efetivação. O que acontece? Existe lá uma comissão de emprego que, ora, administra, e cadê o governo que não participa? Cadê o emprego que não existe, mas não tem? Que é inadmissível você ver ônibus e mais ônibus sair, chegar
se empregar no meio do caminho, e os cubatenses em si não têm. Sim, então verdade. São coisas que a gente precisa trabalhar de uma forma mais eficaz. A nossa cidade acaba gerando empregos, né, para toda a região. Por isso também que eu acho que esse projeto de desenvolvimento... Olha lá, tem que abaixa o som aí. Senão eu fico Senão eu fico me ouvindo no seu telefone. Tô baixando aqui, agora ótimo, sim. Agora ficou bom. Agora tá certo. Então, eu estava te falando, a retomada, você está certíssimo de falar, de apontar essa necessidade da gente retomar o desenvolvimento e a atratividade do polo petroquímico de Cubatão. Mas esse não é um projeto só da cidade de Cubatão, porque a importância da Baixada como do polo petroquímico é para toda a região da Baixada Santista, ela gera emprego para todas as cidades da região. E eu ontem, não sei se você viu, o jornal A Tribuna publicou um artigo meu. Eu escrevi um artigo, o título é assim, por um novo projeto de desenvolvimento. E aí eu falei no artigo que passou da hora das cidades aqui da região criarem um consórcio público, que é uma autarquia interfederativa formada pelos municípios para executar políticas públicas de interesse comum. Então, a mobilidade urbana, provimento de habitação, o tratamento de resíduos sólidos, e um projeto assim voltado para o parque tecnológico, de infraestrutura, tudo isso tem que ser pensado do ponto de vista regional, para que as ações de cada cidade sejam complementares às outras. Porque o que acontece, que eu percebo aqui na região, é que às vezes uma cidade disputa com a outra, sabe? Faz guerra fiscal, disputa atração de investimentos, disputa o profissional de saúde. E isso é um jogo de soma zero, todo mundo perde. A gente tem que se unir. Por isso que os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores, de todas as cidades da região, nós somos 9 cidades na Baixada Santista. O PT deve ter candidato em pelo menos 7 delas. E nós estamos nos reunindo. Nós fizemos uma reunião na semana passada, o candidato de Santos, a candidata de São Vicente, eu por Cubatão e o candidato de Praia Grande. Aí fizemos esse debate, eu levei essa proposta do consórcio público, foi aprovada, por isso que eu escrevi o artigo sobre esse assunto. Essa semana que vai entrar, vai ter uma reunião das cidades da região sul, né? Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente. E depois, na outra semana, mais uma outra reunião sobre o litoral norte, que aí vai juntar Guarujá, Bertioga, Cubatão e Santos. E assim nós vamos discutir um plano de governo comum. Entendeu? Então, cada um de nós está fazendo seu plano de governo, né? Para apresentar para a sociedade, na sua cidade. Mas a gente vai trazer um capítulo, que vai ser um capítulo sobre desenvolvimento regional, que vai ser um capítulo comum. Todos os candidatos do PT vão ter a mesma proposta para o desenvolvimento da região. E isso envolve a retomada dos investimentos e a atração de empresas para o polo industrial de Cubatão. Essa é uma ação muito importante para o nosso governo e é uma marca primordial para o nosso município. Aqui, ó. Porque... Irineu, deixa eu mostrar o comentário do Carlos Caetano. Carlos Caetano é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, um petroleiro, trabalha na Petrobras. Ele está falando, só um comentário em relação aos Minas. A empresa pegou recursos junto ao BNDES para modernizar a planta de Cubatão, porém aplicou todo o recurso na unidade de Ipatinga, em Minas Gerais. E aqui só investiram o bombordo. Olha, eu não sabia disso, Caetano. Vou procurar saber mais. Isso é uma triste, né? Não sei se dá para fazer alguma coisa. Infelizmente, essa informação que chegou agora, ela já é bem antiga, porque na época o senador então da República, o senhor Aécio Neves, que foi
candidato a presidente da República, lá em Brasília fez esse caminho para Ipatinga. Entendi, foi ele que como fez. assim, Paula? Eu vivia aqui em Cubatão e participei muito da política do presidente Lula e de outras lideranças, tanto aqui quanto lá em Pernambuco. Eu fiquei sabendo dessa informação. Saía o empréstimo com o título de Uzi Minas de Cubatão, porém o Aécio Neves, na época, então senador da República, levou esse recurso lá para Ipatinga, porque ele tinha compromisso com a indústria de lá e o estado dele. Claro. Você veja que a Uzi Minas de Cubatão faliu, mas se você for na Uzi Minas de Ipatinga, ela manda na cidade e no estado. Entendi. Viu? Entendi. Eu acredito. Essa questão que eu acho que você está... É isso viu? mesmo. Essa questão que a briga aí com a Vale, que estourou as barragens, que aconteceram, isso aí é uma ponta do iceberg, só que tem outras coisas lá na frente que a sociedade em si não prestou atenção. É todo um aglomerado. O que aconteceu com o Cubatão? Cubatão, ele só tem interesse do porto da Uzi Minas, porque produz tudo para lá, vem via carreta e trem, e aí embarca aqui pelo porto da Uzi Minas. Porque se você for pela malha rodoviária para outras coisas, não chega. A Uzi Minas de Cubatão está aí. Só que o conglomerado da indústria da Uzi Minas de Ipatinga tem até representatividade no Porto de Suape, em Recife. Uhum. Tudo isso com recursos daqui. Caramba, hein? E aí fica aquela situação de desemprego, porque ele está produzindo, que isso e que aquilo. Existe um investimento, só que não é aqui que está lá na coisa. Você veja que quem administra a saúde de Cubatão hoje, o Hospital Modelo. Uzi Minas, né? A fundação da Uzi Minas. São Francisco da Uzi Minas. Ou seja, como é que a Uzi Minas não tem uma fundação de saúde lá em Minas Gerais e aqui a indústria está fechando? Não é o mesmo bloco? Não é a mesma situação? É a mesma empresa, né? Porque tudo foi lá. O Caetano aqui está retificando a informação. Ele falou que aqui em Cubatão só investem no porto, ou seja, usam a siderurgia de Minas Gerais e só usam Cubatão para utilizar o porto. Exatamente, só por causa do porto. É o que eu acabei de falar para você. Porque na época o Aécio Neves era senador e tinha muita influência dentro do BNDES. Entendi. Não sai por ali, mas é para cá que vai. Não, eu trabalhei, você sabe, né? Todos os anos do governo Lula e do governo Dilma na presidência da República. Eu fui assessora do presidente Lula e depois fui assessora da presidenta Dilma. E aí o BNDES sempre foi tucano. A maioria dos técnicos lá eram tucanos. Então, os senadores do PSDB, eu tenho certeza que o Aécio sempre teve muita influência lá dentro do BNDES. Isso. E hoje a gente está com um problema na mão e vamos resolver. Deixa eu mostrar aqui, a Thaís, como passa rápido, a gente só tem mais 15 minutos para acabar a live. A Thaís está falando aqui que precisamos preparar os jovens de Cubatão para ocupar todas as áreas de trabalho na região, porque há uma vasta variedade de profissional e nossa cidade tem tudo para se destacar. Só nos falta pessoas competentes e compromissadas ocupem as lideranças para desenvolver as políticas públicas. Eu também acho. Por isso que a gente está, aqui, A gente acredita nisso, Eu e o Irineu. A gente acredita nesse projeto. Nesse projeto, por isso, e a gente acredita que nós... nesse projeto que estamos aí buscando isso. Nos colocando aí como candidatos, fazer essa campanha. Não é fácil. A gente não tem dinheiro, não tem recurso. Essa campanha está sendo muito difícil porque a gente não está podendo ir ao povo. Nem falar com o povo assim, cara a cara, olho no olho. Porque a gente tem que ouvir o povo. A política, ela está sendo diferente porque você não está tendo acesso ao povo
existe um povo, mas a gente não vai lá por causa desse problema. Olha, a Mônica aqui também dando uma outra contribuição, que a formação é fundamental para preparar os munícipes e ocupar vagas disponíveis na cidade. Com certeza, a questão do trabalho está relacionada com a educação, que é o que você defendeu. Ela está corroborando aí, né, a tua proposta, né, Irineu, de dar esse protagonismo para a formação da juventude para o mercado de trabalho. Então, ó, só nos falta 15 minutos, vamos falar assim, você, além desse assunto, você tem alguma outra proposta que você queria aproveitar para contar, para colocar em debate aqui na nossa live? O que se vem como proposta é a educação como protagonismo para o jovem e a infraestrutura como um todo, Paula. Eu tenho fé em Jesus Cristo de você conseguir chegar, tá? Por 2 motivos. Para que a gente volte a governar com o povo. Não com os gabinetes. É com o povo que a gente precisa governar. O poder emana do povo. Então é com eles, para eles que a gente tem que fazer. Perfeito. Se com as graças de Deus o povo entender a nossa mensagem como um todo e ir nas urnas e fazer o serviço direito, a gente chega lá e tem que levar esse protagonismo para o poder e, nesse poder, trabalhar em prol do povo. Uhum. É isso mesmo. Então, olha, deixa eu ver se tem mais alguma contribuição aqui. O Vanderlei falando do ecoturismo, né? Falando para o Fábio. Assim, eu acho que eu mostrei todas as contribuições. Bom, gente, então nós temos aqui, 23 pessoas com a gente ainda. Quero agradecer, então, a presença de todos, né, e de todas. É sempre bom estar aqui com vocês, debatendo os novos rumos para a nossa cidade de Cubatão. Eu tenho certeza que o lançamento da nossa candidatura se deu ontem. Nós vamos começar agora um caminho, né, de um debate mais sério. Vamos ter que fazer isso pela internet ainda, porque a gente precisa se proteger, e mais do que proteger a si, proteger o outro, né? Proteger o nosso irmão, nosso amigo, né? Não queremos colocar ninguém em risco. A gente sabe que essa situação ainda da pandemia não está resolvida, que apesar da reabertura do comércio, é possível que a gente tenha um aumento ainda de contágios, né, de número de contaminação. Então, a gente precisa se preservar e precisa preservar aqueles que a gente ama. Então, o que eu estou propondo, Irineu, é fazer um debate sobre o plano de governo por meio da internet. Além dessas lives, né, que eu estou colhendo sugestões, eu vou fazer uma vez, com todos os pré-candidatos, né, vereador e a vereadora da nossa cidade, eu vou fazer uma live temática toda terça-feira. Nessa terça-feira, então, eu já falei de comércio, já falei de turismo. Na próxima terça-feira, eu vou falar de patrimônio e memória. Cultura, memória e patrimônio. Com o Wellington Borges e o Juliana Clabundi. O professor Wellington Borges é um dos protagonistas muito importantes para essa live que você está falando aí. Ele conhece a fundo a história de nosso município. Isso, por isso que eu convidei ele, né? E tem um conhecimento vasto. Além do que, ele é meu apoiador, apoia a minha campanha, então... Pois é. Ele está colaborando com o plano de governo. Em vários momentos da minha trajetória, a gente se encontra só para discutir sobre questão histórica que eu vejo, que eu falei. A gente tem tudo, só que precisa ser trabalhado de forma certa, viu? E a forma certa é dar infraestrutura, criação suficiente para gerar emprego dentro desse projeto, porque o projeto histórico de Cubatão é rico e gera renda. Se você trabalhar o turismo nas comunidades, funciona. A questão do emprego direto, o emprego eu acredito nisso também. Do terceiro setor. Porque a gente, hoje, só se fala do comércio e indústria. E isso está acontecendo, tá. Só que de forma
muito ampla, e assim, se a gente começar a trabalhar a comunidade e a comunidade começar a ser protagonista desse palco, a situação muda. É verdade. Porque se eu tenho educação de qualidade, se eu tenho participação da comunidade como um todo, a sociedade muda, o projeto acontece. Verdade. Vamos terminar, porque você falou muito bem. Esse aí é um ótimo final para a nossa live. Então, convidar as pessoas a continuarem esse debate. Então, na terça-feira, vamos ter outra live. Depois, na quarta, eu tenho uma live no Instagram. Sempre uma live feminista, só com mulheres. Lá eu só convido mulheres. Homens não tem vez. E depois, na outra sexta, novamente com mais um pré-candidato, e no domingo também, tá? Então é isso, já deu o nosso tempo, nosso horário. Bom domingo a todos, uma boa semana para todos nós. Um abraço. Valeu. Bom domingo a todos e que Deus abençoe a nossa semana e o decorrer dessa caminhada nossa. Isso. Um abraço a todo mundo.